Eu queria tocar com você nesse vídeo aqui, torcedores e torcedoras do Fortaleza, sobre a possível iminente saída do Moisés para a equipe do Cruz Azul do México. De fato, é uma boa para o Fortaleza essa negociação com a equipe do Cruz Azul? Porque muita gente aí tá... A gente percebe que tem uma divisão já, né? E nessa divisão, de 10 torcedores do Fortaleza, 7 pelo menos aí, pelo que eu tenho visto, são fortemente favoráveis à negociação do Fortaleza aí pelos valores que estão sendo divulgados. 3, né, em média 3 torcedores, são contrários à negociação com o Cruz Azul pelos valores que estão sendo divulgados na mídia, que na prática seria ali o valor da multa, né, rescisória. Fortaleza não ganharia muito mais do que a multa, seria em torno de 20 milhões, 20, 21, 22 milhões aí, a negociação do Moisés com a equipe do Cruz Azul. Seria interessante? Seria uma boa? O que você pensa sobre isso? Deixa aí nos comentários, por favor. E antes de continuar com essa conversa aqui, fala que este vídeo tem o patrocínio da 1xBet. Para você que curte uma aposta esportiva, evidentemente. E se curte, e se já é inscrito na 1xBet usando meu link, beleza. Se for apostar, use a abuso de apostar pela 1xBet. Se você não é inscrito e gosta de uma aposta esportiva, evidentemente, use o link que está na descrição do vídeo e também no comentário fixado para você se cadastrar na 1xBet. Mas por favor, coloque lá o código promocional 1xJosa, que é um código identificador e que mostra por que você chegou lá na casa de aposta. É uma gigante mundial aí, gente, das apostas. É aquela casa de aposta que não se envolve em alguns problemas aí que estão acontecendo no futebol brasileiro. Não vai se envolver nesse tipo de coisa porque é muito grande para se envolver nesses problemas aí, tá? Então, use o link que está na descrição do vídeo para se cadastrar lá e coloque o código promocional 1xJosa, tá bom? Falamos então da saída do Moisés, possível saída do Moisés do Fortaleza. Bem, Cruz Azul tem muito dinheiro. Muito dinheiro. Eu confesso para vocês que eu me assustei muito. Eu supunha a grandeza do Chivas Guadalajara, de uma América e de outros clubes mexicanos. Eu não imaginava o tamanho do Cruz Azul. Meus amigos, quando vocês forem ao México e tiverem a oportunidade de conhecer os clubes mexicanos, vocês vão se assustar como esses clubes são gigantescos em termos de instalações. Você percebe que é uma atmosfera, né, que cheira dólar, né, que cheira dinheiro, né? É incrível como tem dinheiro. O Cruz Azul é bancado pela empresa de cimento bilionária do México, né? Cemento Cruz Azul, né? Que não, evidentemente não fabrica somente cimento, mas o cimento é o carro-chefe dessa empresa aí que é bilionária, né? É curioso como o México, os dirigentes dos clubes mexicanos, eles não são muito sérios. Tem muito dinheiro envolvido, mas a organização do futebol geralmente é muito amadora. Eles não se preocupam muito, sabe, em termos de organização dos clubes. Só coloca dinheiro. Então dinheiro não falta para o Cruz Azul, que pode perfeitamente bancar até um valor maior pelo Moisés, caso o clube queira, de fato, contratar esse jogador do Fortaleza. A questão para muitos é, Moisés deveria sair do Fortaleza? Moisés deveria ficar? Veja, ele está com 26 anos de idade. É muito difícil o Fortaleza conseguir um valor maior por esse jogador, seja no futebol brasileiro, seja no futebol internacional, em virtude também da idade. Se nós pensarmos no exterior, o México é um destino muito interessante para um jogador como Moisés, porque a idade está cada vez mais tirando dele a possibilidade dele jogar no clube europeu. Ele pode perfeitamente jogar no clube de futebol da Ásia, né? Do futebol até mesmo de algum clube gigante do Egito, ali, né? África do Norte ali. E da Major League Soccer também. Ainda daria para jogar na Major League Soccer. Europa, cada vez menos, né? Porque já está numa idade aí um pouco alta para clubes europeus fazerem investimento, né? Então o México é um ambiente muito seguro, é um destino bem interessante para Moisés, que evidentemente deve ter o sonho de jogar no exterior. E isso é uma coisa que a gente não pode tirar do profissional de futebol, né? Agora, e para o Fortaleza é interessante? Veja, sinceramente, na minha opinião, o Fortaleza pode perfeitamente viver sem esses 20 milhões de reais aí do Cruz Azul. E eu não entendo por que tanto torcedor acha que é interessante negociar por causa do valor que vai chegar ao Fortaleza. Veja, o Fortaleza tem condição cada vez mais de ganhar valores como esses aí, e muito maiores que esse, inclusive com a negociação do Hércules, que deve gerar valores muito maiores do que esses aí para o Fortaleza,
Cada vez mais. À medida que o Fortaleza for crescendo, à medida que esse projeto for dando certo, o Fortaleza vai conseguir não somente revelar jogadores, e para revelar jogadores tem que colocar para jogar, né, Vojvoda? Mas também vai empoderar alguns outros jogadores que chegam ao PC, de tal sorte que o Fortaleza vai conseguir negociá-los com valores muito altos daqui para frente. Então, eu entendo que tem muito olhar de torcedores do Fortaleza para o clube, que ainda é um olhar, né, que ainda são olhares, na verdade, atrelado a um Fortaleza do passado. Eu acho que tem que ter uma sofisticação, uma modernização desse olhar de grande parte dos torcedores, de boa parte dos torcedores, em relação ao que o clube é e ao que o clube está cada vez mais se tornando no futebol brasileiro. Fortaleza cada vez é maior, a cada dia cresce mais. A despeito de uma eliminação na Copa do Nordeste, a despeito de uma eventual, né, uma possível eliminação da Copa do Brasil para o Palmeiras, apesar de tudo isso, gente, Fortaleza está crescendo demais. Está chamando muita atenção. E é muito importante que o torcedor, eu sei que tem muito trauma nesse olhar, em virtude das emoções feridas nos anos da Série C, Série B. Mas é muito importante ter um debate com o que é o Fortaleza no momento. E o que está se tornando Fortaleza, né, no futebol brasileiro e futebol sul-americano. Esse olhar precisa ser modernizado. E eu acho que é muito em função desse olhar atrelado ao passado que o torcedor valoriza tanto esse dinheiro que chega ao PC. Fortaleza tem condição de ganhar esses valores de outra maneira. Claro que tem condição. Agora, evidentemente que não deixa de ser, do ponto de vista financeiro, também uma boa para o Leão. Aqueles que defendem a saída do Moisés poderiam usar um argumento que não estão usando, de que o Moisés é um jogador que pode perfeitamente não render tanto daqui para frente. Que é um jogador que de uma hora para outra pode ter uma lesão aí, tudo mais e tal. Que é um jogador que já demonstrou em alguns momentos deixar a equipe de lado por causa de, justamente, lesão. Né? É também pensar muito pior, né? É um jogador que pode se desvalorizar, tal. É o contrário, o Moisés está cada vez mais se valorizando. Porque à medida que o Fortaleza cresce, né, ele vai crescendo por causa de alguns atores em campo que conseguem interpretar muito bem as ideias do técnico. O Moisés é, por excelência, um desses atores. Além disso, o Moisés, ele consegue entregar algo que poucos jogadores do futebol brasileiro entregam hoje. É o 1 contra 1 de uma qualidade colossal. Né? O Marinho poderia ser jogador se tivesse, por exemplo, regularidade, não tem. E se tivesse um pouco mais, né, de insistência naquilo que é o drible 1 contra 1 em alguns momentos específicos. Não em todo momento, não em vários momentos. Porque aí, na verdade, ele acaba perdendo muitas dessas disputas aí, porque não entende a hora de fazer essa disputa aí. Tem hora que tem que fazer o passe e não tentar o drible. Quando ele tiver esse entendimento, ele vai ganhar muito mais qualidade no seu jogo. Ele não tem essa qualidade ainda. O Moisés tem. O Fortaleza precisaria trazer um jogador aí, né, com um nível muito parecido ou melhor. Fala-se, por exemplo, no Savarino. Beleza. Acho que é um jogador espetacular. E vamos falar dele aqui nesse canal. Espetacular, na minha opinião. É o típico jogador que o Fortaleza tem que ir atrás. Agora, por quê ir atrás do Savarino para ser o substituto do Moisés? Por que não ir atrás do Savarino para ser um jogador para jogar como Moisés? Por que não ir atrás do Savarino para ter Moisés na esquerda e Savarino na direita? Por que não? Olha esse ataque do Fortaleza. Um ataque que teria dois jogadores que são fantásticos no 1 contra 1. E não apenas um. Fortaleza não teria apenas um jogador para esse tipo de jogo, mas teria dois. Poderia, numa certa partida, ficar sem um deles, mas teria um deles. Por que não pensar em ter os dois? Por que pensar em ter Moisés por causa de 20 milhões? A questão é, em virtude da qualidade do Moisés, Fortaleza não poderia abrir mão desse jogador hoje para se manter muito mais competitivo, se manter competitivo e ser cada vez mais competitivo e ficar ainda mais competitivo e tecnicamente muito mais evoluído, tendo o Moisés e o Savarino. É uma reflexão que eu deixo para vocês aí. O clube, eu entendo a posição do clube, acho que é legítima essa possível venda para o Cruz Azul, mas eu acho muito mais legítimo ainda a permanência de um jogador como esse que tem uma qualidade colossal e que se chegar de fato um jogador como o Savarino, pode qualificar muito mais aí o ataque do Fortaleza. Então, essa ideia de que, tudo bem, a gente pode perder um porque vai chegar outro, para mim, é uma ideia equivocada. E um clube grande não pode ter esse pensamento, tem que pensar em ter todos os jogadores que forem possíveis. Josa, mas muito dinheiro aí para ter esse... Fortaleza tem condição hoje para isso, gente. Fortaleza também hoje não tá sofrendo com falta de dinheiro como era no passado. Longe disso. Então, na minha opinião, Moisés seria realmente... se fosse embora, o Fortaleza ia ganhar muito com isso. Pagou 3 milhões para o jogador, ganharia um bom dinheiro por ele.
Mas a questão, em alguns momentos, não é a grana que chega ao clube no momento atual. É a grana que também, pensando em grana, né, que pode chegar ao clube por aquilo que o jogador pode entregar para o clube no presente e no futuro próximo. Então, em virtude disso, na minha opinião, eu entenderia a negociação do Moisés com o Cruz Azul, mas, na minha opinião, seria muito melhor ainda se ele ficasse no Fortaleza e muito mais que isso. Além disso, que de fato o Fortaleza consiga trazer também o Savarino para o PC. Tá bom, gente? É isso.